Ouvir os destaques desta segunda-feira, 14 de agosto de 2017. Deputado federal do Amazonas, Sabino Castelo Branco, é internado após AVC. Em Manaus, homem é preso depois de roubar empresa e estuprar criança de 10 anos de idade. Empresário morre após ser alvejado por 9 tiros em festival no Careiro Castanho. Povos indígenas se reúnem na capital do Amazonas para pedir mais políticas públicas. Obras de revitalização do Distrito Industrial vão ser monitoradas em tempo real e vão contar com um sistema de georreferenciamento. E no esporte, nadadores do Amazonas defendem o estado na Copa Pacífico de Natação, na Bolívia. Em Manaus, a previsão para esta segunda-feira é de tempo nublado a parcialmente nublado. A intensidade do vento vai ser fraca e a temperatura vai ter mínima de 25 e a máxima de 35 graus. As informações são do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Cinco horas 32 minutos, já vamos às ruas de Manaus nesta manhã de segunda-feira saber as informações, o que tem de novidade aqui na cidade de Manaus, o que aconteceu nesse fim de semana e na madrugada com Yolanda Mendes. Bom dia, Yolanda. Bom dia, Carlos. Bom dia, Ítalo, ouvintes da Rádio Rio Mar. Nós já começamos esta segunda-feira falando sobre os acidentes registrados durante o fim de semana. Muitos acidentes registrados na capital e também no interior do Amazonas e muitas mortes no trânsito. No último sábado, o soldado da Polícia Militar Daniel Rodrigues Guimarães Filho morreu em um trágico acidente de trânsito. Isso aconteceu lá no município de Novo Airão. O acidente aconteceu por volta das 8:30 da noite na Avenida Juricaba, na região do centro de Novo Airão, do município de Novo Airão. A irmã de Daniel, a Genilda Guimarães, informou que o irmão estava em uma moto quando colidiu de frente com uma caminhonete Fiat Toro. O PM foi arremessado contra o carro e acabou tendo morte cerebral instantânea. Ele foi socorrido, deu entrada no hospital do município, mas apenas com o coração pulsando. O Daniel, ele estava morando lá no município de Novo Airão, atuando pela Polícia Militar há pouco mais de 3 meses. Já havia atuado aí no Comando de Operações Especiais pela Força Aérea Brasileira. Então, há bastante tempo o Daniel já estava, na verdade há 3 meses ele estava atuando no município. Era um excelente profissional. Infelizmente, aí a polícia perde esse grande profissional e hoje ele deve ser enterrado agora pela manhã no cemitério do Tarumã. Então, muitos profissionais, policiais, também outras pessoas que trabalharam, atuaram nesse tempo que o Daniel estava na polícia, prestaram homenagens a ele nesse fim de semana e agora pela manhã ele deve ser enterrado. Mas nós também tivemos um homem de aproximadamente 60 anos que morreu atropelado. Isso aconteceu também no sábado, lá na Avenida Grande Circular, que é uma avenida muito movimentada e tem registros de acidentes praticamente todos os dias. Esse acidente aconteceu bem próximo a um atacadão lá no bairro Armando Mendes, na zona leste de Manaus. A vítima, ela foi atropelada por um veículo modelo Prisma cor prata, que estava sendo conduzido por um motorista de 27 anos. Um outro homem, identificado como Arlisson Araújo Silva, estava dentro do veículo, e também o Vangani Lima dos Santos, de 27 anos. Essas eram as 2 pessoas que estavam dentro desse veículo modelo Prisma. Ambos tiveram aí várias escoriações. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo relatou que o carro em que eles estavam foi atingido por um outro veículo, fazendo com que ele perdesse o controle. E aí o Prisma acabou rodando na pista e atingiu esse idoso de 60 anos, que teve a parte, ele ainda perdeu a perna direita, né? Não resistiu e acabou morrendo, esse senhor de 60 anos.
Vamos falar também sobre um acidente, esse que aconteceu ontem à noite. Na verdade, antes desse acidente de ontem à noite, ainda teve um acidente na madrugada do último sábado, onde 3 pessoas ficaram feridas. Esse acidente envolveu um micro-ônibus e um caminhão. Isso aconteceu durante a madrugada na Avenida Noel Núteus, na Cidade Nova. Segundo informações do Corpo de Bombeiro, o Lino de Jesus da Silva, de 41 anos, ficou preso nas ferragens. Após ser retirado do veículo, ele foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Ele teve uma fratura aí na perna esquerda. Segundo informações repassadas também pelo Corpo de Bombeiros, esse ônibus era da empresa Renascer, que prestava serviço para Bertolini. Fazia essa rota conduzindo 14 pessoas quando ele foi fechado por um carro modelo Siena de cor cinza. Então, em seguida, o veículo se chocou com a traseira desse caminhão. Além do motorista, que ficou ferido, mais 2 pessoas foram atendidas pelo SAMU e apresentaram cortes simples e também dores no corpo. Vamos falar agora sobre esse último acidente, esse acidente que deixou uma pessoa morta ontem na Ponte Rio Negro. Esse acidente aconteceu ontem por volta das 6 horas da noite. O Antônio Lemos de Lima morreu. Ele estava dirigindo esse carro modelo Corsa de cor azul marinho, placa JW 2355. Ele acabou atingindo aí um ônibus que estava no sentido bairro Centro, na ponte Jornalista Felipe Dal, conhecida como Ponte Rio Negro. Os 2 veículos estavam seguindo sentido da cidade de Iranduba, né? As informações foram repassadas pela 8ª SICOM. O capô do Corsa ficou danificado e o Antônio ficou preso às ferragens, né? Então, o motorista desse ônibus, inclusive, teve que ser retirado do local, porque os familiares desse senhor que acabou morrendo chegaram ao local, né? Ficaram muito perturbados. Imagina você encontrar o seu familiar ali morto depois desse acidente, e agora a perícia deve estar investigando. Então, apenas essa pessoa que acabou morrendo, o Corpo de Bombeiros informou que ele estava ainda com um cinto de segurança, mas o choque foi muito violento, né? Ele acabou se chocando ali na traseira desse ônibus que via sentido Iranduba. Então, muitos acidentes realmente nesse fim de semana, Ítalo e Carlos. Daqui a pouco nós voltamos a falar da área policial, que também foi muito movimentada. Inclusive, nesse fim de semana nós tivemos uma mãe e um filho que foram sequestrados pelo pai. Isso aconteceu na última sexta-feira e até agora a polícia está atrás desse homem que sequestrou. Ele era ex-marido dessa moça. Esse sequestro aconteceu na tarde da última sexta-feira e a polícia ainda não tem informações do paradeiro tanto dessa mulher como também do filho. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Yolanda, pelas informações. E o deputado federal Sabino Castelo Branco, do PTB do Amazonas, foi internado em um hospital particular aqui na cidade de Manaus depois de sofrer um AVC na noite de domingo. O estado de saúde dele é grave, de acordo com a assessoria do Sabino. Ele passou por uma cirurgia por volta de 11h30 da noite de ontem. O procedimento deveria durar 2 horas, de acordo com o hospital onde ele foi internado. Um boletim médico deve ser divulgado ainda hoje pela manhã. O político tem 52 anos de idade. Está no 3º mandato do deputado federal aqui pelo estado do Amazonas. 5h40. As multas aplicadas pela Manaus Ambiental nas contas de águas de moradores dos bairros Armando Mendes, União da Vitória e Petrópolis foram canceladas pela Arsan, Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas. O motivo é a suspeita de violação de lacres de hidrômetros. A agência identificou diversos erros nos procedimentos que antecedem a cobrança da multa por danos causados aos medidores. Os procedimentos não seguem os parâmetros pelos órgãos competentes. De acordo com a Arsan, de janeiro a junho deste ano, 25 casos foram apurados pela ouvidoria da agência em que as irregularidades foram confirmadas. No entanto,
Outras 3.000 faturas estão sendo analisadas e, se identificadas as cobranças de multas irregulares, também podem ser canceladas. A ASAN notificou a Manaus Ambiental para cancelar as multas e a medida foi acatada. Essas irregularidades apontadas pelos moradores são violação de lacre, sem nenhum aviso prévio e também sem o consentimento deles. Outros moradores tiveram os medidores substituídos sem o conhecimento e automaticamente também foram multados. Após a instalação, o hidrômetro é de responsabilidade do usuário e só ele pode autorizar qualquer interferência nesse aparelho, mediante ciência em documento. Caso haja violação ou furto, deve ser registrado um boletim de ocorrência para apresentação à concessionária, que não deve cobrar pela nova instalação nesses casos. Bem, mudando de assunto, povos indígenas se reúnem para manifestar a cultura e pedir mais políticas públicas aqui para nossa região. A região norte possui o maior território indígena do país, segundo dados da Fundação Nacional do Índio. Em todo o país são 462 terras indígenas regularizadas, que representam cerca de 12,2% do território nacional. A maior concentração é na Amazônia Legal. O presidente da fundação, que também é indígena, acredita que as leis de política pública para os indígenas ainda não são bem compreendidas pelos povos. O encerramento do festival, que comemora o Dia Internacional dos Povos Indígenas, aconteceu nesse fim de semana na Praça da Saudade, onde os indígenas que moram na cidade se reuniram para manifestar então a sua cultura. Mais de 300 metros de tubulação vão ser instalados ao longo do trecho que interliga as ruas 1B a 2B, na comunidade Jardim Mauá, bairro Mauazinho, na zona leste de Manaus. A obra de drenagem profunda vai sanar os riscos de desabamento das residências do local, potencializados a cada forte chuva na cidade. Os trabalhos foram iniciados pelos técnicos da Seminf, Secretaria Municipal de Infraestrutura, em uma área de difícil acesso com mais de 60 metros de profundidade. O prefeito em exercício e secretário municipal de infraestrutura, Marcos Rota, explica que, mesmo com as dificuldades, a equipe visa melhorar a infraestrutura da cidade. Nós estamos aqui movimentando tubos de quase 300 quilos, né? Num trecho muito acidentado, muito difícil. E isso só engrandece cada vez mais o trabalho desses homens, dos nossos competentes engenheiros da Seminf, dos nossos técnicos, das pessoas que se doam a fim de que a gente possa melhorar a infraestrutura na cidade de Manaus. Nós estamos aqui no Jardim Mauá, vendo em loco esta operação, que é uma operação montada a fim de que a gente não tenha, num curtíssimo espaço de tempo, prejuízo aos moradores aqui do Jardim Mauá, e mais do que isso, que a gente possa fazer essa contenção a fim de evitar prejuízos a esses moradores aqui e principalmente a cidade de Manaus. Então vejo quanto difícil é operacionalizar obras na cidade de Manaus, mas é assim, superando esses obstáculos, superando esses desafios, que nós vamos cumprir a determinação, que é melhorar a vida das pessoas na cidade de Manaus, e para isso a gente não mede esforço. Além dos serviços na área, mais de 240 metros de drenagem profunda também serão feitos na rua 2B. Em seguida vão ser executados os serviços de recapeamento asfáltico, instalação de meio-fio, sarjeta e caixas coletoras. Os trabalhos semelhantes também estão sendo feitos e realizados na Rua B, do Conjunto Canaranas, e Rua 8, do Conjunto Vila Real, ambos na Cidade Nova, na zona norte da cidade de Manaus. 5h44. Obras de revitalização no Distrito Industrial vão ser monitoradas em tempo real e vão contar com um sistema de georreferenciamento. Quem tem as informações é Samara Souza. Entre as principais vantagens do sistema de georreferenciamento está o monitoramento em tempo real, com a possibilidade de minimizar possíveis problemas e o desperdício dos recursos públicos. As informações são do prefeito em exercício da capital, Marcos Rota. A Prefeitura Municipal de Manaus está fazendo tudo que estiver ao seu alcance a fim de que a gente possa acelerar o processo, eliminar a burocracia, respeitando sempre a legalidade e as regras impostas pelas leis, mas buscando sempre acelerar esse processo para que no menor espaço de tempo a gente possa concluir uma obra que é uma obra importante para a cidade de Manaus e uma obra importante sobretudo para o Distrito Industrial da cidade de Manaus.
Marcos Rota destaca ainda que a meta é estreitar cada vez mais a parceria com a Suframa. Estamos definindo prazos, definindo metas para que a gente possa recuperar o Distrito Industrial 1 e 2. Eu acho que é o nosso cartão postal. A gente precisa ter a sensibilidade de que muitos empresários que vêm de outros países aqui não saem confiáveis com aquilo que percebem, com aquilo que testemunham. Então, acho que o mínimo que nós temos que fazer nesse momento é atender esta solicitação do superintendente Aipe, que colocou a Suframa à disposição. Ele quer estreitar essa parceria. Segundo a Prefeitura, a Suframa também trabalha na criação de um site que vai servir como fonte de consulta e controle da população dos órgãos de fiscalização. Atualmente está sendo elaborado o projeto executivo para dar encaminhamento a todas as ações de revitalização do Distrito 1 e 2. O projeto está sendo elaborado pela empresa AGC Engenharia, vencedora da licitação. No total, 150 milhões de reais serão investidos na obra, em parceria do governo federal com a Prefeitura. Samara Souza, Rádio Rio Mar. Jornalismo total. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. E com um volume de negócios de mais de 30 bilhões de dólares, a Feira Multissetorial da China, Canton Fair, está em sua 122ª edição e com as inscrições abertas no Amazonas. Programado para ser realizado no período de 12 a 20 de outubro, o evento é um dos maiores do mundo e conta com o apoio do Centro Internacional de Negócios, vinculado à Federação das Indústrias do Amazonas. As empresas amazonenses interessadas em participar devem entrar em contato com o Centro Internacional de Negócios do Amazonas através dos telefones 3631-0907 ou 3631-866511. Também tem o e-mail sim@fieam.org.br, sim com C. As inscrições estão abertas até quarta-feira, dia 16 de agosto. Marcelo Lima, gerente do Centro Internacional de Negócios do Amazonas, explicou que esse evento é uma ótima oportunidade de negócios para os amazonenses. Isso porque as feiras internacionais contribuem para o contato não apenas com o público consumidor, mas também com os fornecedores, parceiros comerciais, novas matérias-primas e tecnologias. Nas feiras também é possível os empresários observarem os concorrentes, diretos e indiretos, e aprender novas técnicas, além de atrair investimentos para as suas empresas. Bem, em Manacapuru passa a contar a partir de hoje com uma feira regional para fazer a entrega da área, além dos mercados em Beruri e Novo Airão. O governo do estado contratou a empresa Brasil Shows e Eventos por R$800 mil. Segundo a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, ADS, o dinheiro público repassado a esta empresa é para bancar aluguel e transporte de equipamentos, montagem de palcos e som, contratação de pessoas, compras de barracas e passagens aéreas para os organizadores e funcionários. Bem, vale lembrar que no último dia 24 de julho, a mesma companhia Brasil Shows e Eventos foi contratada pela empresa estadual de turismo Amazonas Tour para produzir um evento religioso e recebeu R$396 mil de dinheiro público. Ou seja, em menos de um mês, a empresa já faturou quase R$1.200.000 após vencer licitações. O governo do estado afirma que as 3 feiras vão beneficiar mais de 150 famílias de produtores rurais. Cada feira tem a perspectiva de gerar um faturamento de R$25 mil por edição e atrair aproximadamente 1.200 consumidores a cada evento. Segundo a ADS, a meta é comercializar 6.500 quilos de produtos agropecuários e extrativos. Bem, o município de Iranduba lidera o ranking na produção de pimentão no Amazonas. Atualmente, o município produz sozinho mais de 8.900 toneladas da hortaliça em sistemas protegidos, que são casas de vegetação, e a céu aberto, conforme dados do IDAM, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas. A nova aposta da região é um mercado diferenciado com a produção do pimentão colorido. De acordo com o diretor de Assistência Técnica e Extensão Rural do IDAM, Luiz Carlos do Herval Filho, o estado possui diversas oportunidades de negócios ligados à produção agropecuária e o plantio de pimentão colorido é viável quando aliado às tecnologias e testado conforme as condições climáticas regionais.
o uso de tecnologias facilita o manejo da cultura e diminui em 70% a utilização de agrotóxicos. Segundo pesquisa, em fase de colheita, o produtor chega a colher de 80 a 100 caixas de pimentão e cerca de 300 a 1.000 quilos de abobrinha por semana. A revisão que é até dezembro, sejam instaladas, previsão é que até dezembro, então, sejam instaladas mais de 10 estufas e futuramente a meta é alcançar 50. Além da mão de obra familiar, a atividade gera emprego para mais de 6 famílias. 5h51, ainda falando de economia, a FEAM atende população do Baixo e Médio Rio Amazonas com financiamentos de até R$15 mil. As informações com Bruno Elander. O atendimento itinerante do Banco do Povo pelo interior do Amazonas para a concessão de linha de crédito à calha do Baixo e Médio Rio Amazonas vai ser completado a partir de hoje pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a FEAM. Apenas no primeiro semestre deste ano, a FEAM afirma ter concedido R$24.800.000 em microcrédito a quase 4.500 empreendedores, com valores médios entre R$4.000 e R$5.000 por operação. Nesta última ação itinerante de 2017, moradores de Maués, Boa Vista do Ramos, Urucurituba, Silves, Itapiranga, São Sebastião do Atumã, Urucará, Barreirinha e Amundá podem acessar financiamentos de R$500 a R$15 mil com taxas de juros de 3% ao ano. O orçamento para a região é de aproximadamente R$3 milhões, mas o valor pode ser ampliado conforme a demanda. O atendimento segue até amanhã nestas localidades. Bruno Elander, Rádio Rio Mar, jornalismo total. Jornal Primeira Hora. O TRE Amazonas, Tribunal Regional Eleitoral do Estado e o IFAM, Instituto Federal do Amazonas, realizam hoje a cerimônia de entrega de certificados aos operadores de urnas. Os operadores são responsáveis pela conservação em processo de carga e lacre nas urnas para posteriormente serem transportadas para os locais de votação em todo o Amazonas. A cerimônia faz parte da parceria entre o Tribunal e o IFAM, celebrada mediante assinatura de um instrumento de colaboração técnica e operacional. A medida ajudou na realização das eleições suplementares 2017, que culminou então com o recrutamento de operadores de urna e de transmissão de dados. O evento acontece às 11 horas da manhã no prédio do TRE Amazonas, que fica na Avenida André Araújo, no bairro Aleixo. O deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, confirmou que vai vir a Manaus e participar da formatura dos alunos do terceiro ano do Colégio da Polícia Militar do Amazonas, o PMAM, Baldock Frick de Lira, que fica localizado no bairro Tarumã. O anúncio foi confirmado pela sua rede social, cara. O convite para o parlamentar, Ítalo, foi gravado em vídeo, onde os estudantes repetem em coro que convidam Bolsonaro, salvação dessa nação. Ao final, uma aluna dirige-se ao pré-candidato à presidência da República em 2018 e faz o convite. O deputado José Ricardo, do PT, disse que a atitude dos professores lembra a doutrinação nazista da Segunda Guerra Mundial. Considero que esse procedimento, não só de estar citando um pré-candidato, mas também a forma como se expressam lá, a conduta, porque é um colégio militar, mas ali parece mais uma doutrinação que lembra da época do nazismo, que assim começou o nazismo, na escola, se tratando desta forma, enaltecendo alguém como salvador da pátria, e por isso que eu vou pedir esclarecimentos, tanto da Polícia Militar como da SEDUC, sobre o que aconteceu ali, sobre esse vídeo e sobre esse procedimento que estava tendo lá. Já o deputado Luiz Castro, da Rede, chamou o episódio ocorrido na escola Baldock Frick de Lira de antidemocrático. É muito interessante. Defendem escola sem partido, desde que possa apregoar a pré-candidatura de um determinado candidato de um determinado partido. Isso é uma tremenda hipocrisia. Não querem debater política, mas querem doutrinar alunos para gritar, como no regime fascista, o nome de um candidato ou de um pré-candidato. Isso está errado. Os alunos não têm que ser doutrinados, e o vídeo é claro. Aparece um oficial da Polícia Militar gritando o nome do pré-candidato
e fazendo, portanto, uma doutrinação de alunos. Isso é completamente descabido. Em nota, os alunos disseram que convidaram o deputado como amigo e não político, pois quando uma TV fez uma reportagem sobre o local, o único que deu apoio a eles foi Jair Bolsonaro. A Polícia Militar do Amazonas abriu um procedimento administrativo para investigar o caso. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, do Amazonas, repudiou a gravação do vídeo e disse que acompanha as apurações. E a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC, destaca que também apura essa situação. 5h56. O TCE Amazonas, Tribunal de Contas do Estado, promoveu o curso de controle interno, que terminou na última sexta-feira. Somente do município de Manacapuru participaram 15 vereadores, incluindo o presidente da Câmara Municipal. Coordenado pela Escola de Contas Públicas, o curso buscou valorizar e aperfeiçoar os mecanismos de controle interno nas gestões municipais. Entre os participantes estavam representantes dos municípios de Iranduba, Urucará, Ponte Boa, Codajás, Nova Olinda do Norte, São Sebastião do Atumã, Presidente Figueiredo e Borba, entre vereadores, servidores e jurisdicionados. Para o analista técnico do TCE, condutor do curso, Elias Cruz, o objetivo do curso é de prevenir possíveis falhas no processo de controle interno dos órgãos públicos do Amazonas, evitando possíveis punições aos gestores públicos. Já o presidente da Câmara Municipal de Manacapuru, Francisco Coelho Silva, o curso foi útil para que os parlamentares dos municípios mais distantes do Amazonas tenham mais conhecimento técnico sobre como melhor cumprir as suas funções como fiscais dos cofres públicos. E no último sábado foi comemorado o Dia Internacional da Juventude. E a Sengel, Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, desenvolveu 5 projetos, entre eles o Jovem Empreendedor e elaboração do Plano Municipal de Juventude, que visa criar oportunidades e benefícios aos jovens manauaras. O projeto Jovem Empreendedor vai selecionar 600 jovens por meio de processo seletivo. As propostas para a escolha da instituição já estão sendo aceitas. A ideia é que contribua para a abertura de novos negócios acompanhados de consultoria no primeiro ano, além da possibilidade de obtenção de crédito inicial. Já a elaboração do Plano Municipal de Juventude consiste na formalização de diretrizes para as políticas públicas de juventude executadas pela Prefeitura de Manaus. Nas próximas semanas será lançado o projeto piloto para a implementação do projeto Cursinho Social, que vai garantir a oferta de vagas em cursos pré-vestibular gratuitamente. Os alunos da rede pública de ensino serão selecionados a partir de critérios meritocráticos, que seria através do mérito. Quem tem o melhor, quem tem mais mérito, acaba sendo merecedor, com a aplicação de prova de aptidão, além do filtro socioeconômico. E pesquisadores técnicos e acadêmicos dos cursos de farmácia se reuniram em Manaus para debater a utilização de plantas medicinais e fitoterápicas. Durante o primeiro simpósio municipal de plantas medicinais e fitoterápicos, os participantes puderam atualizar conhecimentos, promover o compartilhamento de informações importantes e a valorização dos aspectos culturais locais no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. A subsecretária municipal de Gestão da Saúde, enfermeira Lubélia Safreire, disse que já tem buscado parcerias para desenvolver remédios fitoterápicos. Existe uma parcela importante da população, principalmente os mais idosos, que aceitam muito o que procuram, e hoje a gente não está podendo dar essa resposta. Então nós já começamos junto com a Embrapa a plantar as nossas plantas medicinais, vamos desenvolver na assistência farmacêutica medicamentos que possam estar aliviando as necessidades da população. O simpósio recebeu 360 inscrições para apresentações de trabalhos, palestras e mesas redondas relacionadas ao cultivo, assim como do melhoramento, produção, controle de qualidade, biotecnologia e saúde pública, entre outras áreas de investigação. Vamos às ruas de Manaus com Yolanda Mendes. Carlos, vamos falar sobre a área policial. Deu entrada ontem no Instituto Médico Legal Hudson de Oliveira Reis, de 30 anos, ele e o irmão, o Jair Oliveira Reis, de 24 anos,
foram alvejados dentro de um táxi que estava estacionado no Centro Social Urbano, CSU, do Parque 10. Eles foram, inclusive, enviados ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto, mas durante a madrugada, o Hudson de Oliveira Reis, na verdade, ontem à noite, ele acabou morrendo e o Jair Oliveira Reis continua internado no hospital 28 de agosto. Também deu entrada no Instituto Médico Legal, vítima de acidente de trânsito, o Daniel Rodrigues Guimarães Filho, de 32 anos. Esse acidente aconteceu lá na Avenida Ajuricaba, no município de Novo Airão. Vítima também de acidente de trânsito, deu entrada ontem à noite, o Dário Lima dos Santos, de 32 anos. Essa colisão, ele se envolveu nesse acidente, a moto acabou colidindo com esse carro lá na Rua dos Inocentes, no bairro da Glória. Também vítima de acidente de trânsito, esse nós já relatamos no início, que aconteceu na Ponte Rio Negro, seu Antônio Lemos de Lima, de 54 anos, ele estava em um carro modelo Corsa, que acabou se chocando na traseira de um ônibus na Ponte Rio Negro. Deu entrada também no Instituto Médico Legal, vítima de agressão física. Essa entrada aconteceu ontem às 11 horas da noite. Esse homem ainda não foi identificado. Essa agressão física aconteceu lá na Rua México, no bairro Campos Elíseos. Ele tem entre 30 a 35 anos e é do sexo masculino. O IML está até mesmo esperando que alguém da família desse homem que foi vítima de agressão física possa aparecer no Instituto Médico Legal para fazer o reconhecimento do corpo. Ítalo e Carlos. E agora a gente sai de Manaus e vai para Careiro Castanho conversar com Anderley Oliveira, que traz uma notícia com relação a um empresário que morreu após ser alvejado por 9 tiros em um festival folclórico lá no Careiro Castanho. Anderley, é isso mesmo? Bom dia. Bom dia, é isso mesmo. O crime ocorreu na madrugada deste domingo. Esse homem foi executado em praça pública no Careiro. A vítima é o Wilson Vieira Fonte, de 37 anos. Ele chegava ao local por volta de 1h da manhã, quando foi perseguido pelos assassinos. Segundo populares, 3 homens o perseguiram. Ele tentou correr quando foi efetuado o primeiro disparo. E na sequência foram disparados mais 9 tiros a queima-roupa. E o assassinato ocorreu em meio a um evento com grande concentração de pessoas. Causou pânico na população. Quando chegava ao local, o homem estava com um bebê de colo que foi jogado no chão, bateu com a cabeça. A criança está hospitalizada em um pronto-socorro da capital. E na queda, um coágulo se formou na cabeça da criança. De acordo com o delegado de Polícia Civil Daniel Antoni, não há ainda informações das motivações deste crime e nem sobre quem são e nem onde se encontram os assassinos de Wilson Vieira Fontes. Há ainda informações aqui no Careiro sobre uma troca de tiros ocorrida na última sexta-feira no bairro Nova Esperança. Sobre esta ocorrência, a polícia afirma não ter sido acionada e que o caso não foi registrado. O clima no município, Carlos e Ítalo, está tenso. A população teme pela falta de segurança aqui no município, principalmente a polícia ostensiva, né, que tem feito grande falta no município, que tem ocorrido muitos assaltos. Crimes agora como esse, né, são temidos pela população que voltem a acontecer. Anderley Oliveira, Rádio Rio Mar, jornalismo total. E homem é preso após roubar a empresa e violentar criança em Manaus. Um homem de 26 anos foi preso no domingo depois de ser denunciado por roubar uma empresa e estuprar uma menina de 10 anos no bairro Armando Mendes, na zona leste de Manaus. Segundo o registro da Polícia Civil, ele tinha 13 passagens pela polícia desde 2012. De acordo com o delegado João Vitor Taiado, 9º DIP, a mãe da criança acionou a polícia depois de flagrar o suspeito no quarto da filha. A mãe contou
que ouviu os gritos da criança e, ao entrar no quarto, encontrou o homem violentando a criança. O homem ainda conseguiu fugir da casa. O crime aconteceu por volta das 3 da manhã. A mãe chamou a polícia militar, que foi até o endereço do suspeito. Nas proximidades, a polícia encontrou o vigilante da empresa assaltada. Ele contou que o suspeito e outro comparsa invadiram o estabelecimento por volta das 2 horas da manhã e o renderam, levando então um notebook. O equipamento roubado foi encontrado dentro da casa do suspeito, onde a prisão aconteceu. Ele foi levado ao 9º DIP, onde foi autuado por roubo e estupro de vulnerável. O homem deve ser encaminhado para a audiência de custódia. E os técnicos de enfermagem suspeitos de estuprar uma mulher durante um parto não foram indiciados por falta de provas que comprovassem o crime. O caso aconteceu em julho, quando o marido da vítima afirmou que a esposa teve as partes íntimas tocadas pelos profissionais na maternidade Moura Tapajós, na zona oeste de Manaus. Segundo o delegado Demétrios Queiroz, do 8º DIP, responsável pelo caso, ele disse que todos os envolvidos diretamente no caso foram interrogados. No caso, a gente ouviu todos os funcionários da maternidade que estavam envolvidos diretamente no dia do parto, né, para a cirurgia da possível vítima. Foi ouvida a equipe médica, os enfermeiros, técnico de enfermagem, pediatra. Ouvimos também a diretora da maternidade e assistente social e confrontamos, né, estudamos todos os depoimentos com o depoimento do declarante, né, que é o companheiro da possível vítima. O marido da suposta vítima contou que estava na sala para acompanhar o nascimento do filho quando 2 homens entraram na sala para iniciar os procedimentos de parto. Ele disse que não teria sido visto pelos técnicos. Essa situação foi contestada pelo delegado. Então, ficou comprovado que dificilmente ele poderia passar despercebido, né, na sala de cirurgia, porque ela é pequena, razoavelmente pequena e muito clara e não tem compartimento. Então ela é toda aberta, só com uma mesa de cirurgia bem no meio, bastante iluminada. Então não tem como alguém ali não ser visto, porque você, dentro da sala, você vê toda, de uma vez só você vê toda a sala. Ainda sobre essas versões, tanto do marido da vítima, quanto da suposta vítima, quanto também dos homens que trabalhavam, Demétrios Queiroz destaca que o companheiro da vítima já tinha conhecimento de quem fazia parte da equipe médica. Portanto, os técnicos não poderiam ser desconhecidos. Outro fator importante é que todos os funcionários da maternidade que participaram, né, a equipe médica que participou da cirurgia, afirmou que eles cumprem a lei do acompanhante. Então são os 2 suspeitos que colocam a paciente para dentro da sala, preparam o material a ser utilizado na cirurgia e coloca o pai da criança para assistir, né, a cirurgia. Então ali eles já tiveram um contato inicial. Então todos estavam se vendo, né? Então todos sabiam que era o pai e o pai sabia quem estava trabalhando ali, né? Tava vendo todo mundo trabalhando. Segundo o delegado, o marido da vítima pode responder por denunciação caluniosa. Ali só eles é quem sabe o que aconteceu, se realmente foi verdade. E aí também tem a questão das contradições, as versões não serem confirmadas, nada a ser comprovado. Uma denúncia que é muito grave mesmo, porque numa maternidade acontecer de uma pessoa que está anestesiada, que está preparada ali para passar por um procedimento cirúrgico, e aí a pessoa ser violentada por dois homens, isso é muito grave, é gravíssimo. Portanto, aí a gente tem esse desfecho onde a polícia, em um inquérito, teria que comprovar ou não, e a polícia deu aí a sua declaração não comprovando este ato. Portanto, a justiça não vai ser então acionada. Se realmente aconteceu esse tipo de ato, esse estupro, como realmente essas vítimas, ou como na verdade como eles alegam, é ruim até para a pessoa que sofreu esse tipo de violação, né? Ter que passar por esse processo de comprovar e no fim acabar dando nisso que deu, que a justiça não tomou
como houvesse ali então tido o estupro, mas isso foi uma decisão da justiça. E o estudante Breno Conde, conhecido como Teco, de 19 anos, foi morto durante arraial na Rua 13, no São José 3, zona leste de Manaus. Testemunhas contam que ele caminhava com a namorada de mãos dadas quando foi surpreendido por 2 homens ainda não identificados. Moradores informaram que o suspeito chegou ao local em uma motocicleta. O estudante foi baleado com vários tiros, principalmente na região da cabeça. Ele morreu no local antes da chegada da ambulância do SAMU. A namorada conseguiu correr e não foi atingida. O crime vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Sequestros e Homicídios. E o beneficiário José Alberto Guimarães Barbosa, de 32 anos, foi encontrado morto na casa dele, no bairro da Cidade Nova, Nova Cidade, na verdade, na zona norte de Manaus, na tarde de domingo. A princípio, a polícia descarta que ele seja vítima de homicídio. No entanto, a família acredita que ele tenha sido assassinado porque perceberam que os pertences dele não estavam no local. A equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros explicou que o homem tinha sangue na boca, mas não tinha sinais de violência pelo corpo, e foi levado ao IML para análise. A perícia no instituto deve apontar a causa da morte. Agora são 6h17, mudando de assunto. A partir de hoje vão ser implantadas estratégias que possam agilizar o atendimento aos usuários dos programas sociais, como o Bolsa Família. A medida visa evitar as filas que se formam ao final de cada prazo para atualização de dados no cadastro único. Uma das ações é a divulgação do número de atendimento 0800 280 8810 para a consulta da situação do beneficiário. Por meio de ligação telefônica, ele poderá saber a qual grupo pertence ou, se é necessário, fazer a atualização cadastral. O serviço irá funcionar de segunda a sexta-feira, de 8 às 2h da tarde. Outro tipo de estratégia é a descentralização da atualização para os centros de referência da assistência social CRAS, que atualmente é feito prioritariamente na sede da CIMAST. Até o dia 18 de agosto, os grupos G2 e G8 devem se dirigir até a sede da secretaria para fazer a atualização cadastral. Para isso, são necessários os seguintes documentos originais: comprovante de residência e recibo de aluguel. Caso o beneficiário tenha dependentes menores de 18 anos, precisa-se então de certidão de nascimento e declaração escolar atualizada. E se o responsável tiver companheiro e for maior de 18 anos, os documentos necessários são identidade, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho e comprovante de renda, também com contra-cheque. 6h18, 26 estabelecimentos disponibilizam internet gratuita para a população se inscrever no Bolsa Idiomas. O benefício é fruto de uma parceria entre a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional, ESP, com a Associação Amazonense de Centros de Inclusão Digital, a ACID. A ação também vale para os processos de inscrição dos programas Bolsa Universidade e Bolsa Pós-Graduação. Os candidatos terão que pagar apenas a impressão dos formulários referentes à inscrição, mas não pelo tempo de acesso aos computadores. Bem, essas inscrições para o Bolsa Idiomas devem ser feitas até o dia 20 de agosto, exclusivamente então pelo portal esp.manaus.am.gov.br, portal esp.manaus.am.gov.br. Carlos. Eu ia ressaltar que nesta edição estão sendo ofertadas 12.125 bolsas de 50%, 75% e 100% em 10 instituições de ensino de línguas estrangeiras. Para se candidatar, é preciso morar em Manaus, ter 16 anos ou mais, estar cursando ou ter concluído o ensino médio e não ter renda familiar per capita superior a um salário mínimo e meio. A lista completa dos estabelecimentos pode ser acessada no próprio portal ESP. E aí eu vou ressaltar novamente, mais ainda depois do Ítalo ter falado, é o portal esp.manaus.am.gov.br. Polícia. E voltamos a falar com Yolanda, com informações de polícia. Yolanda? E um homem identificado como Ulisses Costa da Silva, de 28 anos, ele está sendo
procurado pela polícia desde a última sexta-feira. Ele é suspeito, o principal suspeito de sequestrar a ex-companheira dele, a Flávia Larissa de Abreu, de 20 anos, e um filho dele, um menino de apenas um ano de idade. Agora, para a gente ter ideia, Ítalo e Carlos, do que aconteceu, na última sexta-feira, a Larissa estava com os 2 filhos lá na rua Domingos Leite, no bairro da Paz, na zona centro-oeste de Manaus. A delegada Poliana Menezes, que é a delegada lá da especializada em crimes contra a mulher, informou que no momento da ação, a Flávia estava com os 2 filhos, um menino de apenas 1 ano e também esse garotinho de 4 anos de idade. A criança de 4 anos relatou que a mãe foi surpreendida pela chegada do ex-companheiro, que saiu do carro, obrigou eles a entrar no veículo, agindo de forma bastante violenta. A Larissa estava com um filho de 1 ano no colo e essa criança conseguiu fugir. A outra criança de 4 anos de idade, que presenciou toda a ação, saiu correndo para a casa da avó materna para relatar o que tinha acontecido. Segundo os vizinhos da Larissa, Ulisses já estava rondando aquela região há mais de 1 semana no carro Ford modelo Fiesta de cor preta, placa JXN 8397. Inclusive, a delegada informou que a vítima possui uma medida protetiva de urgência em benefício da Larissa, uma vez que ela já tinha registrado um boletim de ocorrência contra o infrator e já tinha sido ameaçada, inclusive, de morte e também agredida fisicamente. Então, a delegacia está em busca do Ulisses. Quem puder colaborar pode ligar para o Disque Denúncia da unidade policial, que é o 3236-7012, 3236-7012 ou 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública, e a delegada informou que é assegurado o sigilo da identidade dos informantes. Então a polícia está em busca do Ulisses Costa da Silva, de 28 anos, que é o principal suspeito de sequestrar a ex-companheira e também essa criança de 1 ano de idade. Ainda falando sobre agressão física, deu entrada no Platão Araújo uma mulher vítima de agressão física. Isso aconteceu aqui no bairro Jorge Teixeira. Para ter uma ideia, ela recebeu mais de 3 marteladas do companheiro. Isso mesmo. Inclusive, a polícia, o policial que fica aqui de plantão, conversou com essa mulher, aconselhou que ela procurasse a delegacia mais próxima para fazer o boletim de ocorrência, até porque isso já entra na Lei Maria da Penha. Então nós esperamos realmente que essa mulher de apenas 30 anos, que foi vítima de agressão física durante essa madrugada, registre realmente essa agressão física em qualquer delegacia para fazer esse registro, que é importante. E o policial também repassou que durante essa conversa ela chegou a relatar que já não é a primeira vez que ela é vítima de agressão física, Já é a 3ª vez que ela teria sido vítima dessas agressões físicas, e ela acaba perdoando aí o companheiro. Então, a gente não vai informar o nome dessa vítima, até mesmo para resguardar a identidade dessa mulher que foi vítima de agressão física, mas nós esperamos que ela tenha coragem de fazer sim o registro, o boletim de ocorrência, até porque é a 3ª vez que ela sofre essa violência física e até mesmo psicológica feita pelo próprio marido. Ítalo e Carlos. Obrigado pelas informações, Yolanda. Já chegou aqui conosco Samara Souza, ela logo mais vai apresentar o Rio Mar em Notícias, das 7 às 9. Samara, quais os destaques para hoje? Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia, Ítalo. Bom dia, o Anderson, que está na mesa de operação. E bom dia para você que acompanha a nossa programação de qualquer ponto da capital e desse imenso interior amazonense, acompanhando a 103,5. Hoje a gente vai ter uma
Entrevista com o delegado Samir Freire, que é titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo, a DEMA. Vamos saber como andam as denúncias de maus tratos e as investigações também de maus tratos aos animais. Vamos saber também que os servidores estaduais estão há 3 anos sem o reajuste na database. Enquanto o salário fica congelado, ano após ano os preços só aumentam, o que ocasiona a perda do poder aquisitivo do cidadão, do servidor. E tem deputado de olho nisso, cobrando do Estado os reajustes, já que existe dinheiro em caixa. Vamos saber matéria completa no Rio Mar e Notícias, primeira edição. Temos também que nesta segunda-feira é comemorado o Dia do Cardiologista, profissional de especialidade médica que atua no diagnóstico e tratamento de doenças do sistema cardiovascular. Vamos conversar com o doutor Rizieri Gomes, que é cardiologista, e ele vai falar tudo sobre essa doença e os cuidados que a gente também deve ter com o coração. Tudo isso e muito mais no Rio Mar e Notícias, primeira edição, logo mais às 7 da manhã. Bom dia. Bom dia, Samara. Obrigado pelas informações. E na última sexta-feira aconteceu a inauguração da quadra esportiva no espaço do movimento comunitário Vida e Esperança. O local está situado na área missionária Santa Helena, comunidade Santo Expedito, no bairro Colônia Terra Nova. Padre Manuel Rubson, pároco da área missionária Santa Helena e presidente do movimento Vida e Esperança, fala das atividades desenvolvidas e da melhoria que os alunos do projeto terão com o novo espaço. Estamos aqui no nosso centro de formação, Auaré, onde é um espaço onde acontece as nossas atividades do movimento comunitário Vida e Esperança. Então aqui acontece as escolas de criança, tem uma escola aqui numa comunidade, Santo Expedito. Aqui acontecem as aulas de violão, de capoeira, futebol masculino e feminino e os cursos de parceria com o CETAM. Então todas essas atividades tornam esse centro aqui muito importante para nós, um centro de muita alegria, de muita integração, de muita comunicação e sobretudo de promoção humana, porque aqui nós trabalhamos numa área de risco, numa área também vermelha, onde muitos jovens são assediados pelo tráfico de drogas. E o nosso trabalho aqui do Movimento Comunitário Vida e Esperança é muito importante nesse sentido. E hoje é um dia de alegria para nós, porque nós estamos inaugurando esse campo sintético, onde as nossas crianças e adolescentes vão fazer suas atividades com mais segurança, mais privacidade, sobretudo num lugar mais digno. Os nadadores do Amazonas defendem o Amazonas na Copa Pacífico de natação na Bolívia. As informações com Bruna Elander. Luísa Marilac, Felipe Andrade, Caio Sakamoto, Nelly Quintino, Elisa Maia e Stephanie Rodrigues vão representar o Amazonas na seleção brasileira a partir de hoje na 37ª Copa Pacífico de Natação em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Nesta competição, o Brasil é representado pelos atletas das regiões Norte e Nordeste nas categorias feminino e masculino, classes Juvenil A, entre 13 e 14 anos, e Juvenil B, de 15 a 17 anos. Luísa Marilac, de 17 anos, foi convocada pela 4ª vez para a seleção brasileira, em razão dos resultados em competições regionais. E esta também é a 4ª participação dela na Copa Pacífico. Eu fui convocada pela 4ª vez nesse ano e a minha convocação saiu após os meus resultados do Norte e Nordeste. Foi a soma dos meus resultados na Copa Norte e no Norte e Nordeste. E como eu fui a primeira do Norte e Nordeste e a atleta mais eficiente da competição, aí saiu a minha convocação pelas provas de 50 e 100 livre e 100 metros borboleta. A 4ª vez que eu participo, tem aquela ansiedade um pouco, né, mas já não o nervosismo que tinha antes. A nadadora aprovou a mudança no local da disputa, que passou de Sucre para Santa Cruz de la Sierra. Ela lembra que o clima não vai ser um obstáculo em comparação com as outras edições que já disputou na Copa. Fui na do Chile, que foi ano passado, na do Peru e do Equador. Ia mudar se fosse em Sucre, porque Sucre tem altitude e lá é mais frio. Agora vai ser em Santa Cruz, é clima normal, assim, quente. Então, graças a Deus não vai ter esse problema nem da altitude nem do clima. Luísa Marilac já projeta as próximas competições nas quais já garantiu índice, entre elas o troféu Maria Lenk,
o principal torneio do país. Essas competições são muito importantes, né? Porque você tem o privilégio de conhecer os atletas de outros países, né? Ver como é a preparação deles, ver a estrutura que eles têm, que é bem diferente. Eu vou participar do Maria Lenk no ano que vem. Eu consegui o índice pela prova de 50 metros de borboleta, pro Maria Lenk, pro José Finkel e pro Open. E no ano que vem eu vou participar já do Maria Lenk, que é uma competição super importante. Então eu vou nadar com grandes nomes da natação, como Dainara de Paula, Tiane Medeiros, Joana Maranhão. Para alcançar os índices, a rotina de treinos, além do estudo, é puxada. Eu treino natação entre 2 a 4 horas diárias. Segunda, quarta e sexta eu faço musculação 1 hora por dia. E terça e quinta eu faço pilates, 1 hora também. Na Copa Pacífico, a amazonense vai competir em 5 provas pela categoria Juvenil B, sendo 3 individuais, 100 metros borboleta, 50 e 100 metros livre e 2 revezamentos, 4 por 100 metros livre e 4 por 100 metros medley. Brunelander, Rádio Rio Mar, jornalismo total. Jornal Primeira Hora. Jornal